Olá, meu nome é Carol Siqueira e começa agora mais uma ocupação. Aqui estudantes universitários debatem frente a frente com os deputados. E hoje nós vamos falar dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que selou o início de uma nova era depois das barbáries das duas guerras mundiais e que hoje está no centro da polarização política. O debate aqui vai ser de responsabilidade dos estudantes que participam do estágio Visita, os grandes protagonistas da ocupação. Uma salva de palmas para todos, sejam muito bem-vindos. E eles vão conversar com dois integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, e o deputado Floriano Pézaro, do PSDB de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, deputados. E antes de passar a discussão, nós vamos ver o que os estudantes do estágio Visita fizeram esta semana. Eles participam de um programa da Câmara e acompanham de perto o trabalho dos deputados. Dá só uma olhada. Muito legal essa interação aí com o Parlamento dos Estudantes. Obrigada a todo mundo que mandou a foto. E eu quero saber de alguém aqui da plateia o que já fez até agora, o que está achando do programa Estágio Visita e se recomenda para quem está em casa. Olá, prazer. Eu sou Berim, sou estudante do Rio de Janeiro, da UERJ, e gostaria de dizer que o programa é sensacional. Estamos curtindo e desfrutando o máximo possível. Afinal, para nós estudantes, principalmente de Direito, é muito bom estar dentro da casa do povo e estar exercendo a cidadania e tudo aquilo que nós podemos exercer dentro disso. Muito obrigado. Ah, que legal! Bem-vindo todos. E se você ainda está em casa, quer participar, entra no nosso site, saiba como se inscrever no programa Estágio Visita e também conheça os nossos outros programas voltados para a educação, para a cidadania. E hoje nós vamos falar dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seus 30 artigos, a declaração estabelece que todo ser humano tem direito à vida, que todos nascem livres e iguais. O documento prevê também que esses direitos valem sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. São temas que continuam atuais e que às vezes foram mal interpretados. Vamos ver um vídeo sobre o assunto. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 凡受刑事控告者，在未经获得辩护上所需的一切保证的公开审判而依法证实有罪以前，有权被视为无罪。 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Bom, esse vídeo que a gente acabou de assistir foi feito pela própria Organização das Nações Unidas. E antes de passar a palavra para os estudantes, eu vou perguntar aqui aos deputados para iniciar o debate. 70 anos depois, nós conseguimos evoluir nesses princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos ou a gente está andando em círculos com a crise migratória e com a própria polarização política aqui no Brasil? Olha, primeiro dizer que 70 anos para a história da humanidade é nada.
É muito pouco. Em que pese é a nossa história, não é? Porque nós estamos dentro desses 70 anos, né, Paulo? Nem eu, nem você, aliás. Mas mais ou menos dentro desse período grande aí para nós, mas tão pequeno para a humanidade. Então, primeiro dizer que essa é uma luta diária, permanente. E eu digo luta porque é uma conquista. E a conquista, ela não vem de graça. Ela precisa ser, como o próprio nome diz, conquistado. E essa é uma conquista que tem que ser feita todos os dias. E tem que ser dito todos os dias que os homens são livres e são iguais. Por que eu digo isso? Porque ainda falta muito. E se alguém nos perguntar, nós que trabalhamos com esse tema, se de fato nós tivemos avanços ao longo dos últimos 70 anos, depois da imensa barbárie do Holocausto, que matou milhões de judeus, de gays, de pessoas com deficiência, né, de mulheres, de ciganos, de povos que eram simplesmente diferentes dos alemães, por exemplo, e que foram, então, condenados à sua própria morte. E, depois desse holocausto, dessa barbárie, a humanidade se viu obrigada, de alguma forma, a escrever, a pôr no papel algo que pudesse ser compreendido por todos. A pergunta é, será que está sendo bem compreendida por todos? E eu respondo, ainda não. Boa tarde, queria te cumprimentar, Cláudio, todos os alunos do estágio de visita, cumprimentar Floriano, dizer que houve um avanço, sim, mas um avanço depois de 2 guerras mundiais, né? No dia 10 de dezembro de 48, a Assembleia da ONU define a declaração, naquele processo civilizatório, uma carta defendendo a vida, e a gente, nesses 70 anos, tem avanços e regressos. Regresso. Tem uma ONG inglesa chamada Oxfam, que ela, há 30 anos atrás, fez um levantamento, e a concentração de renda do mundo, 2% da população controlava 98% da renda do mundo. E agora, recente, esta semana, ela lança o novo relatório, 1,5%. Né? A cada 15 dias você tem 2 bilionários na China, bilionários. Aqui no Brasil, 100 famílias controlam mais de 40% da população brasileira. Então, a concentração de renda pesou. A questão ambiental também agrava quando você tem um desenvolvimento desordenado. Mas houve avanço, sim, né, civilizatório. Eu entendo que a sociedade, como diz a música do Mulu Santos, é uma onda. A gente já teve um período de 1000 a 1500, a Idade Média, que foi o obscurantismo, né? Um mundo teocrático, de um pensamento único, inclusive religioso. Foi necessário avançar para ter um Estado laico e a gente ter o iluminismo, que são bases até hoje da democracia. E a gente percebe que várias partes do mundo começam a ter retrocesso. Não é? Você tem retrocesso em relação a quem pensa diferente, quem tem uma orientação sexual diferente, quem tem raça diferente, quem tem poder aquisitivo diferenciado. Então, a luta dos direitos humanos, muitas vezes distorcida propositalmente, dizendo que direitos humanos só defende bandido, pelo contrário, direitos humanos é defender a vida. Eu entendo que esta data ela tem que ser marcada, independente de corrente ideológico, é uma defesa civilizatória. A Declaração de Direitos Humanos é defender a vida. Obrigada, deputados. Vamos passar agora para os estudantes. Opa! Bem, meu nome é Dimas, eu sou de Sobral, no Ceará, e sou estudante de Direito do UNITA. Deputado Paulão, tenho uma pergunta para o senhor. Nos últimos tempos, o Brasil teve 2 punições bastante significativas junto à Corte Interamericana OEA, no caso da Maria da Penha e Damião Ximenes, ambos os casos no Nordeste. Quais os mecanismos necessários que o Estado deve criar para se efetivar esses direitos mínimos existenciais? Veja bem, inclusive você é do Ceará, Maria da Penha, preciso destacar, é uma professora universitária, porque muitas vezes a gente fica trabalhando a violência contra a mulher como se a estratificação fosse de pessoas pobres. Era uma professora universitária e o agressor era professor universitário, né? E foi um processo doloroso, tiros, choques, enfim, né?
Só agora, recente, que a gente coloca esse avanço em relação à defesa da mulher. Mesmo assim, a mulher no mundo é violentada, né? No Brasil, a gente ainda tem esse processo. Outros casos também. A gente sempre tem um processo de violência muito forte contra a mulher. Isso não é um padrão só do Brasil. Se você pega um dos países que todo mundo admira, achando que os países nórdicos, por exemplo, a Suíça é um dos países que tem uma violência contra a mulher e dentro de casa, porque tem uma violência maior, não é só contra a mulher. E a violência sexual dentro de casa. Pais que violam filhas, irmãos, padrastos, né, primos, essa violência ela não é divulgada. E você tem muito nessa região dos países nórdicos, na Suíça, Alemanha, na Europa toda. Então a gente ainda tem muito a vencer, não é? A violência praticada contra as crianças, né? Já pensou uma violência sexual de um parente contra uma criança, o trauma que você terá pelo resto da vida? Então, o cotidiano não é só um processo legislativo, porque o processo legislativo vocês fazem direito, eu sou da área, só sou bacharel. Lembre-se que é a realidade social que cria condições para se transformar em norma. Não é a norma que cria a realidade social. Está aqui um sociólogo. Então, é preciso, só avança quando tem uma compreensão na sociedade. A sociedade brasileira, no livro que tem agora do menino que foi o presidente do IPEA, esqueço o nome dele, me corrija, que foi o... Agora lembro um pouco. Que ele levanta a questão, desmistifica um processo sociológico desde a década de 30, criado pelos pesos pesados da sociologia, dizendo que o brasileiro, na sua miscigenação, é bonzinho, né? Aí o Gessé, é o Gessé. Gessé de Souza. Como é que você tem uma sociedade que não é violenta no Brasil e mata 63 mil jovens? Pobre, negro e masculino. O Iraque está em guerra, é o país que mais mata em guerra, mata 13 mil por ano. Esse genocídio contra o jovem é análogo à escravidão, que na época da escravidão era naturalizado. E a gente tem marcas da escravidão até hoje. Onde é que tem elevador social no mundo? Só aqui no Brasil. Empregada doméstica, até 3 anos atrás, não tinha carteira assinada. Era análogo à escravidão. Então, o Brasil não é um país do brasileiro é bonzinho. Uma sociedade violenta que mata mais de 60 mil pessoas por ano. Próxima pergunta, está aqui no palco também. Bom, deputado Floriano, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se apresenta primeiro. Certo. Eu sou Yuri Rosário, sou estudante de Relações Internacionais da Unilab no campus da Bahia, no campus dos Malês. Então, a pergunta para o senhor, e antes disso eu gostaria de fazer um recorte histórico. Após a Primeira Guerra Mundial, né, e perto da Guerra Fria, acaba-se a Liga das Nações, né, e institui-se, então, a Organização das Nações Unidas. E está entre esse meio termo a Declaração da ONU, né, em 1948. Logo mais, em 1951, tem a Convenção de Viena, né, que vai instituir a Acnu, que é o departamento mundial que trata sobre a questão de refugiados e imigração, e quase também fazendo 70 anos. Então, minha pergunta vai no sentido de perguntar como é que está se debatendo a questão da agenda dos direitos humanos no âmbito da migração dentro do parlamento, e como o senhor pode comentar um pouco sobre a questão da nova lei de imigração, né, aprovada no ano de 2017, e como é que o Brasil tem se portado, principalmente na década de 80 e 90, ter sido o país referência no âmbito da questão migratória. Yuri, olha, eu sempre, quando nós discutimos a questão recente de migração no mundo, que são fluxos migratórios muito grandes, e que eles se dão, se olhar o período histórico, de tempos em tempos. Nós tivemos períodos migratórios no século XVIII, grandes migrações, no século XIX, depois no século XX, por pelo menos 2 vezes, antes da Primeira Guerra, na crise de 29, depois da Segunda Guerra. Mas há uma questão que eu sempre coloco, que eu acho que é fundamental. Alguns países africanos
até o início dos anos 90, perdão, dos anos 70, ainda eram colônias europeias, de países europeus. Vejam como ainda é recente você imaginar que você ia para um país na África, de nome Namíbia, cuja colonização era alemã. É um negócio completamente fora de qualquer racionalidade, a não ser a racionalidade da exploração econômica e da exploração do ser humano. O que a gente vê hoje, e veja, isso eu estou citando a África, porque foi de todos os continentes, o continente mais colonizado, junto com as Américas, né? Os dois. A Ásia teve muita influência e alguma colonização, mas a África e a América foram os dois continentes mais colonizados. O que a gente vê hoje, assim como a gente enxerga também na Síria, que foi um país também remendado, né? Não foi colonizado necessariamente, mas foi remendado, uniram povos e costumes e culturas e particularidades religiosas que tinham o seu próprio território e uniram forçadamente esse território. A Síria é uma costura de povos, digamos assim. E agora a gente vê justamente a resposta a isso tudo, que é a pobreza, a falta de acesso a bens de produção, a bens de consumo, a bens culturais, né, de educação, e um imenso fluxo migratório, especialmente da África e do Oriente Médio para a Europa, que eram os seus próprios colonizadores, falam as suas próprias línguas, né? Então, eu acho que é algo que tem que se pensar, né? A migração e esses fluxos migratórios não acontecem do nada. Eu saio da minha terra, né, amada, porque todos amam a terra que nasce a princípio, né, e vão migrar para terras desconhecidas, se não por motivos econômicos, de perseguição religiosa, de perseguição racial, né, de perseguição política. O que nós temos hoje no Brasil é o que há de mais avançado. A legislação brasileira, nesse momento, em relação à migração e aos migrantes, é o que tem de mais avançado. Resta saber, e eu trabalhei muito tempo nessa área em São Paulo, como secretário de Desenvolvimento Social, resta saber se nós, Brasil, o governo, temos condição, eu diria até mais burocrática do que legislativa, legal, de amparo legal, de absorver essa quantidade, de organizar essa quantidade. Porque essa é uma grande crítica que a gente tem hoje, quem trabalha nessa área, mesmo a Acnur, que é como absorver esse contingente imenso de pessoas que chegam ao Brasil de forma digna, né? E a primeira base para esse atendimento, e está previsto na legislação, é ensinar a língua, documentar, ou seja, dar a possibilidade do imigrante ter a sua documentação, porque isso é o primeiro passo para conseguir um emprego e uma moradia. E depois, obviamente, encaminhar para o emprego, porque se não trabalhar também não consegue permanecer, ainda mais num país diferente. Então, esses são os nossos grandes desafios. Agora, a legislação brasileira, para terminar, na minha opinião e na opinião na visão que eu tenho de outras legislações internacionais, é uma das mais avançadas no sentido de acolhimento dos imigrantes que chegam no país. Outra pergunta aqui do palco. Eu sou o Matheus, venho de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Sou estudante de Direito na Universidade de Potiguar. Pois bem, a pergunta é bem simples. Quais ações e políticas o senhor, o seu partido, sua bancada, vem desenvolvendo para realmente efetivar esses direitos humanos, para que isso possa sair do papel e possamos ver resultados na sociedade? Vou passar para o deputado Paulão. Matheus, veja bem, política de direitos humanos é uma política permanente, e ela tem que cada dia avançar e não retroceder. Primeiro que não foi o Partido dos Trabalhadores, quando o presidente Lula assume, já que definiu, inventou a roda numa linguajar mais simples. Pelo contrário, nós somos oposições aqui, eu sou do PT e o Floriano do PSDB, mas é necessário a gente discutir que essa temática de direitos humanos a gente teve, principalmente no governo do PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, figuras importantes como Zé Gregory, né, que foi ministro dos Direitos Humanos, né?
você tem o Paulo César Pinheiro, né? Que o Sérgio Pinheiro, Paulo César, o compositor Paulo Sérgio Pinheiro, também que teve um papel fundamental, hoje é um observador. Então, naquele momento, foram plantados bases e o governo avançou mais, dando status de uma secretaria para o Ministério, colocando dotação orçamentária no Executivo, porque não adianta você só ter o desejo e não ter efetividade. Trabalhou, criou mecanismo, a exemplo de ouvidoria, né, que é fundamental, como você escutar a sociedade. Foi criada uma coisa simples, mas fundamental, que é aquele Disque 100, para você ter uma descagem preservando sua privacidade, sendo gratuito também. E isso criou uma rede que fundamentou um banco de dados fundamental. A questão do comitê, da Comissão da Verdade, que o Fernando Henrique, o governo PSDB criou e o PT avançou muito mais. Eu avalio que tanto no governo do PSDB como do PT, eu estou dizendo isso fazendo até uma autocrítica, avançou de uma forma tímida, porque num período que agora querem negar, de 64 a 85, pessoal, foi uma ditadura militar. E por que você fundamenta que é uma ditadura? Porque não tinha uma liberdade de expressão. Esse programa aqui, ele era proibido. Hoje a gente já sai preso. Claro, todos vocês seriam presos. Peça teatral, novela, tudo passava, era o censor dentro da redação. Então a gente tem que discutir, mesmo agora, no embate político que ocorreu, eu tive um candidato, claro que perdeu, mas a gente está no estágio da democracia. Se você tivesse uma ditadura, não, você não tinha liberdade de expressão, né? Então, todo esse processo deveria levantar, porque tem uma questão que a gente não avançou devidamente. A tortura é um crime imprescritível. Você não poderia, certo, num linguajar jovem, aliviar torturadores. O que foi que ocorreu na Argentina? Todos os generais que praticaram tortura foram presos. Não é diferente no Uruguai, no Chile agora, a redemocratização da Espanha, porque você tem que dar lições, que você pode ter divergência. A democracia é o voto. Você vota num projeto ou vota em outro. Agora, eu não tenho direito de torturar, que é um crime abominável. Então, houve avanços, mas esses avanços agora começam a ser desmontados no atual governo, que está para se findar. E como é que desmonta ele? Quando você diminui o orçamento. Quando você não tem como estabelecer finanças para essa rede, esse colchão de proteção social, ele ter capilaridade. O que ocorre hoje, praticamente, a estrutura da secretaria, que tinha status de Ministério de Direitos Humanos, ele está praticamente desmontado. Outra pergunta aqui do palco. Olá, boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou estudante da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, faço gestão pública e eu gostaria de saber de Vossa Excelência como é que vocês atuam, discutem a agenda, né, dos direitos humanos na Câmara Parlamentar. Deputado Floriano. Bom, essa é uma agenda que eu diria que tem duas mãos. Tem uma agenda interna, de projetos, de debates, de agenda propriamente dita, de fatos que ocorrem no país, mas tem também uma agenda externa, né, provocativa, que vem também de fatos que ocorrem no país, né, fatos muitas vezes pontuais e quase sempre gravíssimos, né, que acaba chegando na Comissão de Direitos Humanos. Mas eu acho que o que pesa mais em cima desse tema, tanto para nós aqui parlamentares, e emendando um pouco na resposta do deputado Paulão, é o quanto a sociedade consegue se apropriar desse tema como um tema de direito. Aqui não se trata somente de discutir a questão racial ou de gênero, ou a questão da diversidade. Não se trata só de garantir que todos nascem iguais, mas trata-se de perguntar todos os dias se isso que está preconizado nesse grande estatuto internacional, que ainda não é cumprido por uma série de países, mesmo países que assinaram a declaração, e que não cumprem no seu dia a dia, cabe aqui
a nós, todos os dias, nos perguntar se nós estamos, de fato, cumprindo, agindo, tendo posições políticas, econômicas, de governo, como sociedade, para cumprir o Estatuto, né, a Declaração Universal. Quando a gente diz todos nascem iguais, não é verdade. Por que a gente insiste, né, em questões que estão lá descritas, mas no nosso dia a dia não é verdade? Né? E o Brasil é um bom exemplo de que as pessoas não nascem iguais. Elas são discriminadas no pré-natal. Elas são discriminadas no acesso ao nascimento. E muito antes, porque tem também um envolvimento cultural, de pais, de avós, de origens. Então, tudo isso é algo que a gente ainda precisa discutir muito. É uma discussão muito rica. E essa discussão não pode se limitar ao âmbito do Congresso Nacional, em que pese aqui é a Casa do Povo, aqui que a gente formula as leis, mas essa é uma discussão que a sociedade tem que encampar, né? A discussão de direitos humanos não pode ser reduzida a essa imensa bobagem que é falada muitas vezes, que os direitos são das pessoas de bem, não são dos bandidos. Né? Os direitos são humanos, somos todos humanos. E nós vamos trabalhar à luz dessa garantia de direitos. Mais uma pergunta aqui. Olá, deputados, eu me chamo Karine. Eu vou fazer uma pergunta que abrange a formação dos dois. Eu dei uma olhadinha depois, o Floriano é sociólogo, meu colega, eu faço ciências sociais atualmente. E aí vocês, né, falaram aí na fala de vocês que as leis elas emergem no contexto social. E aí eu quero pensar o contexto social daqui para frente, né? Eu vi que a carreira do Paulão está dentro dos movimentos sindicais e eu estudo especificamente dentro das ciências sociais os novos movimentos. E aí eu queria entender como é que vocês dois, né, dentro da perspectiva partidária de vocês, imaginam que como se deve, né, se dar essa discussão de forma a garantir a isonomia e fugir um pouco da teia das questões morais. É isso. Essa pergunta da tese de doutorado. Não né? é? Profunda demais. É difícil, viu, Karine, responder. Mas veja bem, claro que eu vou fazer defesa, eu tenho um lado como qualquer pessoa, não tem neutralidade. Essa história de dizer que eu sou neutro, isso não existe, né? Então, quando ocorreu um golpe para derrubar presidente, o que estava em jogo no discurso moralista da corrupção, tudo aquilo, sempre é utilizado, em 64 foi assim, no mundo é assim, o próprio Estados Unidos foi assim, na realidade é para esconder uma questão maior, né? O que eu citei é que a Oxford fez um levantamento que a concentração de renda aumentou, né? Quem é o homem mais rico do Brasil, né? Aí não é ofensa, um judeu suíço brasileiro que mora em Genebra, chamado Paul Lehmann. Ele é o dono da Ambev, ele ganha R$500 mil por minuto. E foi um dos responsáveis pelo golpe. Porque como ele tem a logística da Ambev, foi ele que distribuiu tudo aquilo no Brasil. Então, qual foi uma das questões que ele pautou para modificar? Você tem que fazer a reforma trabalhista. O que eu disse que a Idade Média foi 500 anos de obscurantismo, veio o iluminismo, abriu as ideias, aí a gente está no processo de regressão de novo. Porque não tem sentido um país como a Dinamarca ter deputado na Câmara Federal do Partido Nazista. Veja bem, isso é muito grave para a democracia internacional. Mas foi eleito pelo povo. Então a gente está tendo uma onda conservadora, porque eu sou de direito, não exerço, mas antes, quando fui jovem, era eletrotécnico. Então eu acredito na onda, no processo senoidal. Então a sociedade ela está conservadora. Então uma das pautas que nós tivemos foi a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista ela vem no conflito capital-trabalho fortalecer o capital. Você vai precarizar o trabalho. Esse é um processo. A outra é a pauta social. Pauta social é despesa. Para que eu manter cota? Para que eu manter SUS? Para que eu manter ajuda para o deficiente, né? Para o idoso? Todas essas políticas elas têm que ser desmontadas. E, infelizmente, devido ao meio de comunicação que representa esse segmento,
com muita competência na superestrutura, ele consegue fazer a cabeça da maioria do povo. Agora, ninguém quer discutir que no Brasil, quem é que paga imposto no Brasil? Alguém sabe, não? Primeiro o pobre que paga imposto. Porque quando eu pego um copo com água, se eu ganhar um salário mínimo, o imposto que eu pago é alto. Se eu ganho 10 mil reais, ele é menor. Então, primeiro quem paga imposto é o pobre, o trabalhador e a classe média. O rico não paga. Se eu investir na Bolsa de Valores, eu não pago imposto. Deputada, vou pedir então, eu queria dizer o pensamento. seguinte, então, essa questão foi devido a isso. Há uma concentração para retirar direitos, tirar pauta social e avançar na tecnologia, que eu não preciso aprofundar, que vocês são craques, eu sou analógico ainda. Então, quando entra um robô, que é importante, quando entra o computador, que é fundamental, no primeiro momento ele tira mão de obra que não tem uma qualificação. E o Brasil ainda tem uma dificuldade imensa. Deputado Floriano. Bom, eu acho que tem uma certa teoria conspiratória aí do Paulão, mas eu respeito e até busco entender, né, a lógica toda do raciocínio. Eu, obviamente, acho que a história não é exatamente assim, né? A história é como se conta, e aí depende de quem conta a história. Eu acho que nós temos um processo pendular, isso de ondas, né? Que vão e que vêm. Em momentos nós estamos mais à esquerda, em momentos nós estamos mais à direita, né? Eu me considero mais no centro, porque eu acho que tem questões importantíssimas ligadas a uma agenda mais, entre aspas, de esquerda, né? Mas não a esquerda marxista ou a esquerda econômica, mas o que se chama de esquerda hoje, e eu me considero uma pessoa de centro-esquerda, que nada mais é do que um pensamento progressista, inclusivo, né? E inclusivo digamos, no lato sensu, né, maior da palavra possível, que é a inclusão das pessoas, a inclusão econômica, a inclusão social, enfim, todos os meios e mecanismos para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Se nós buscarmos esse objetivo, né, como um objetivo também ligado à Declaração dos Direitos Humanos, nós vamos conseguir ter uma sociedade mais civilizada. A civilização, ela passa por uma sociedade que vive em paz. Quando o Paulão lembra que o Brasil chegou no ano passado a 63 mil mortes, grande parte de jovens, é um país que não está em paz. Não está em paz. Então é preciso buscar também entender por que nós chegamos nesses indicadores. Por que o Brasil virou um país tão dividido, tão violento? Será que isso tem a ver também com o discurso, a forma do discurso, durante um grande período que nós tivemos, nesse período que eu chamo de lulopetismo? Pode ser. Pode ser. A sociedade ficou mais nervosa, mais raivosa. E precisa perguntar por que isso aconteceu. Agora eu quero falar para frente, os desafios, porque já aconteceu, a eleição já acabou, né? E quem ganhou num extremo. Eu, como sou do PSDB, dizia que eram duas faces de uma mesma moeda, né? Dando um desconto, porque sei que não é. Mas uma parte, né? Por que nós endireitamos tanto o Brasil nesse momento, né? Início? Né? Não sabemos como é que vai ficar para frente. Olhando para frente, qual que é a luta? É isso que eu queria dizer. É garantir os nossos direitos, é garantir as nossas conquistas. Como disse o Paulão, são conquistas de longo tempo, né? O primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, o primeiro PNDH, foi com o Zé Gregóri, no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, 98, se eu não me engano. Então, é preciso que a gente trabalhe esses temas. A garantia das conquistas sociais, que nós tivemos no MDS, no Ministério do Desenvolvimento Social, né? Parte dessas ditos garantias sociais, elas ajudam a inclusão econômica também. Por isso que eu não acredito que o capitalismo vai descartar simplesmente isso. Não, vamos cortar direitos sociais, não, porque a gente precisa dessas pessoas incluídas economicamente também, para que consumam. Porque sem consumo morre o capitalismo. O capitalismo não tem essa ideia de que vai... Deputado, vou pedir para você encerrar Então, também. é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que o nosso grande desafio, nós, movimentos sociais, movimentos sindicais, né, movimentos populares, os tais coletivos, todos esses segmentos que se organizam no terceiro setor, eles devem se organizar para manter e ampliar os nossos direitos
né? E dessa forma poder buscar esse sonho de uma sociedade mais igualitária. Gente, o debate está ótimo, mas a gente precisa fazer um intervalo rápido. Voltamos em instantes com mais uma ocupação discutindo os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Até daqui a pouco. Estamos de volta com uma ocupação que hoje discute os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem participa conosco são 2 integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, e o deputado Floriano Pêssaro, do PSDB de São Paulo, e os nossos estudantes, claro. Voltando ao intervalo, eu queria falar de um tema importante que também é relacionado aos direitos humanos, que é a representatividade. E chamar a atenção porque aqui entre nós, no estádio de visita, nós temos 2 estudantes com deficiência e um estudante que veio por conta própria para ajudar na inclusão dessas pessoas. E falando em representatividade, deputados, o Congresso está aberto o suficiente para as minorias, para as mulheres, para as pessoas com deficiência? Essa eleição... Não. Só para vocês terem ideia, há um preconceito muito grande em relação ao Irã, não é, Floriano? O Irã, 52% do Congresso Nacional são mulheres, daquele país que a gente tem um preconceito enorme. No Brasil, melhorou a representatividade, mas é muito pequena. A representação também de pessoas portadores, né, ou agora deficientes, também pequena. Isso reflete um pouco a realidade brasileira, porque a estrutura de poder no Brasil, né, é uma estrutura mais do poder econômico, né? Isso desde de 1500, né, desde Portugal. Deputado não Floriano. É diferente também do poder judiciário, então não retrata a realidade social nem no poder judiciário, nem no MP e nem no parlamento, seja no plano municipal, estadual e federal. O deputado Paulão já disparou que as minorias não têm a representatividade que deveriam. Como é que a gente faz para mudar isso? Não tem. Também não são minorias, né? Já deixaram de ser minorias há muito tempo, talvez nunca fossem minorias, mas de fato são minorias representativas, né? Do ponto de vista da representação, elas são subrepresentadas, por isso muitas vezes foram chamadas de minorias. Bom, esse é um processo, né? A sociedade ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. É uma luta, como a gente falava agora há pouco, antes do intervalo. É algo que precisa ser conquistado todos os dias. Nós não vamos ter aqui uma regra, aliás, tivemos no Brasil. Porque, vejam, é até bom que eles entendam, a gente tenta aqui como deputado parlamentar, às vezes, ver se uma leizinha resolve o problema, sabe? Às vezes a gente tenta, mas não resolve. Porque se a sociedade não tiver sintonizada com essa legislação, se ela não se apropriar desse tema e compartilhar isso como uma ideia coletiva, não vinga, não dá certo. Então, eu vou dar um exemplo. Nós colocamos na legislação eleitoral, já há alguns anos, uma cota de participação de mulheres nos partidos, 30%. Né? Não resolveu. Não resolveu. Por quê? Porque os partidos lançavam mulheres, com perdão da expressão, laranjas, né? Que é para mostrar bem o machismo brasileiro, mas faziam isso. Então, poucas mulheres em que pese representar. Tinha ali uma legislação. Por que 30? Por que não 50? Por que não 70, então, e 30 de homem? Entende? Não faz sentido se a gente não tiver a sociedade se apropriando disso. Agora, nessa eleição, aconteceu uma coisa diferente. E por isso que o Paulão e eu verificamos que aumentou o número de mulheres eleitas. Porque a ministra do Supremo, presidente do Supremo Tribunal, determinou, pela legislação aprovada por nós, que os 30% tinham que valer também para o fundo partidário. Então, não era só pôr mulher lá, tinha que pôr dinheiro nas mulheres. Elas tinham que ter as suas campanhas, no mínimo, financiadas com aquele percentual. O que deu aí, sim, ainda que alguns colegas nossos colocaram mulher para ser candidata, filha para ser candidata, né? Mas, mesmo assim, nós tivemos um aumento da participação das mulheres, porque também teve um aumento do financiamento obrigatório para elas, público. Voltamos à plateia. Como o deputado Paulão já falou... Se apresenta primeiro. Boa tarde, meu nome é Ulisses, sou de São Paulo, curso Administração no Instituto Federal, no campus de Jacareí. Como o deputado Paulão já falou,
Foi o PSDB, no governo Fernando Henrique, que começou a colocar os direitos humanos como uma pasta e dar uma devida importância. Posteriormente, o governo Lula manteve o ministério criado pelo seu antecessor. A presidente, depois, a Dilma, manteve também, colocando a pasta das mulheres junto, trazendo esse movimento. Quando assumiu, o presidente Michel Temer retirou os direitos humanos como pasta, depois voltou novamente, e agora, novamente, a gente discute a saída da pasta de direitos humanos do Ministério. Qual é a importância de manter os direitos humanos? Deputado Paulão. Veja bem, é fundamental. Essa pauta não é do Brasil, é do mundo. Repito o que eu disse no começo. Direitos humanos é defender a vida. Agora a gente teve, como foi dito aqui pelo Floriano, claro que a gente tem discordância, mas ele tratou um ponto que eu concordo. A gente teve uma eleição muito polarizada e dentro dessa pauta é a pauta identitária, né? Que foi trabalhada fortemente, foi um dos motivos que aumentou o preconceito, refletiu na eleição na casa, a casa ficou mais conservadora ainda. Então, um dos motivos também que eu acredito que o futuro presidente não está dando a devida importância, porque ele está muito sintonizado com o desenho da composição do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional vai ficar mais conservador nessa pauta identitária. Então, a questão juventude, mulheres, a questão racial, né? A orientação sexual, toda essa pauta da estrutura de família, eu acredito que vai ser o forte para você implantar mudanças que uma parcela quer a qualquer custo, mesmo sendo com a visão muito retroativa, e aí já fazendo a discussão política, o Floriano pode discordar, mas na realidade ele vai fazer a grande mudança que ele quer, que é atender o capital financeiro. Vai fazer uma cortina de fumaça e vai fazer mudanças estruturantes para atender o capital financeiro, como ele fez recentemente, né, dando continência à bandeira americana. Mais uma pergunta. Eu me chamo Leonardo, estudante de engenharia ambiental do Instituto Federal, saudar os deputados e os demais aqui presentes. Deputado Floriano, em 2005 o presidente Lula criou o Sistema Único de Assistência Social, onde a partir daí a política pública e o sistema de garantia de direitos deixou de ser favor para ser política. Então, no presente momento, a gente vê um verdadeiro sucateamento, certo, do sistema de garantia de direitos e também do SUAS. O senhor acabou de falar que o futuro agora é lutar e tentar conquistar a manutenção, na verdade, do sistema de garantia de direitos. Mas como? Se a própria Casa, junto com o atual governo, fez essa lei que reduz os gastos na assistência social e nas demais políticas. Então, como a gente vai fazer? Qual é a mágica com orçamento reduzido? Bom, veja, aí também tem uma discordância de fundo, né? Governo não faz dinheiro. Governo administra o dinheiro dos outros. Porque na hora que o governo fizer dinheiro, ele destrói a economia do país. Ele gera inflação, e quem paga, em geral, são sempre os mais pobres, né? O que a gente chamava, nos nossos tempos de militância, de a caristia, né? Que você não conseguia... os mais pobres não conseguiam fazer frente à inflação porque não tinham onde aplicar o dinheiro, essas coisas todas. Então, o governo ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Isso é um princípio basilar. Muitos não concordam, mas, na minha opinião, é um princípio básico. Né? Não pode gastar mais do que arrecada. Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é dos outros. Quem tem que definir aonde vai gastar é o Congresso, no debate público sobre orçamento. Esse é o debate mais importante. Aliás, em qualquer governo, você vê qual é a prioridade real, não o discurso, né? Mas a prioridade real no orçamento. É ali que você vê quais são as prioridades de um governo. Então, esse é um ponto para falar de orçamento. Nós temos que lutar por mais orçamento. Agora, mais orçamento nós vamos tirar de algum lugar. Não tem mágica, tem que tirar de algum lugar. A exceção da saúde e da educação, que tem recursos vinculados, e eu acho que a assistência deveria ter também, e eu sou um dos relatores de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que está na Comissão de Seguridade Social, que é justamente para discutir a vinculação orçamentária, porque quando se criou o SUAS, e aí eu quero entrar na segunda parte e já termino. Eu não gosto muito dessa história de que o governo Fernando Henrique criou isso, o governo Lula criou aquilo, porque tudo isso é um processo.
Quando nós começamos a discutir no governo Fernando Henrique, eu estava aqui, eu tinha 27 anos de idade quando eu vim trabalhar com o presidente Fernando Henrique, aqui no Palácio do Planalto. Quando nós começamos a discutir com o Zé Gregório o Plano Nacional, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, essa era uma discussão que já vinha acumulada. Já tinha 10 anos no Brasil, desde 88. Então não é uma coisa assim... Claro, tem uma marca, foi no governo tal, entende? Mas não é do governo tal, é da sociedade, é um processo, é a maturidade. A sociedade vai amadurecendo, nós não vamos mudar a questão racial da noite para o dia só porque a gente quer. Ou só com cotas. Cotas é importante. É o que eu chamo de caminho curto, né? Em inglês, short way. Né? Mas não é para ser uma política perene. Porque não é isso que vai mudar no longo prazo. O que vai mudar é a sociedade. Então eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque o SUAS é uma conquista. É uma conquista. Começou na LOAS, em 93, na Lei Orgânica da Assistência Social, para chegar no SUAS, que completa 10, 12 anos agora. Então, o que nós temos que fazer agora? Garantir recursos para o SUAS. E, como eu disse na época em que foi criado, é preciso vincular recursos. Você não pode ter um sistema único, como você tem o SUS, como é o SUAS, sem ter fonte de recurso permanente. Senão você está sempre com o pires na mão, pedindo lá para a fazenda, para o planejamento, para as áreas econômicas, olha, dá um dinheirinho aqui para nós. Não, tem que vincular o orçamento. Nós temos que cobrar dos deputados dessa casa e dos senadores a vinculação orçamentária, seja lá de 1, 1,5%, 2%, 3% do orçamento, para o Sistema Único de Assistência Social. Essa é a solução perene. Na plateia. Olá, meu nome é Igor, eu sou de Pimenta Bueno, Rondônia, estudo Direito também. Deixo em aberto aqui a pergunta aos deputados. Sobre uma questão bem polêmica. Ao longo dos últimos anos, foi se construindo um termo até esdrúxulo, que direitos humanos foi feito para defender bandido, não serve para quem é de bem, só serve para defender quem está aí à margem da sociedade. É um termo muito utilizado tanto na internet quanto popularmente. Eu queria saber quais as políticas da casa, dos responsáveis, dos órgãos responsáveis para combater isso. O que vem se instituindo e construindo para descaracterizar esse pensamento que os direitos humanos não servem para todos e sim somente para quem está fazendo mal. Igor, parabéns pela pergunta. É muito difícil, entendeu? Essa luta cotidiana. O Floriano levantou, a gente teve um período, antes da Constituição de 88, que havia uma consciência do povo brasileiro para ter um Estado cidadão. E a nossa Constituição é uma das mais avançadas no campo de direitos civis, né? Direito econômico também, mesmo com limites. Esse processo foi de avanço, a gente está tendo um processo de recesso. E aí essa temática que você levanta, ela foi criada, inclusive, pelo um grande locutor do passado, paulista Afanásio, né? E ele criou esse bordão, bandido bom, bandido morto e tal, aquela aí, foi criando e criou um mecanismo na sociedade. Hoje é um senso comum e foi motivo, inclusive, do debate do processo eleitoral vencedor. A gente está num momento que militante de direitos humanos no Brasil, hoje, praticamente é uma atividade de risco, né? Você tem um número de militantes sociais, né, de pessoas que estão ameaçadas, estão no programa de testemunha, que estão desativados, né? Então você estratifica, exemplo, os povos indígenas, né? Eles têm um nível de perseguição terrível, mas como eles têm uma articulação internacional, consegue vir de fora para dentro e pressionar a pauta econômica. Você tem a juventude que eu citei, então não é fácil. Nesse ponto aí eu concordo com o Floriano. Isso é um processo da sociedade. Infelizmente, essa narrativa, a gente está um pouco emparedado. A gente já teve momentos, repito, antes da Constituição crescente. Hoje a gente está num momento de muita dificuldade, mas tem que continuar lutando, né? Repito, porque não é um bordão que a gente tem que ter. Essa carta é preciso a gente aprofundar. Ela foi criada depois de 2 guerras mundiais. Se tivesse a Terceira Guerra, possivelmente a humanidade seria destruída. Aí foi feito um acordo de convivência entre até os inimigos, aliados, para conviver. Essa carta é direitos humanos. Como é que eu convivo? Porque o segredo da democracia não é conviver com os iguais, é conviver com os diferentes.
a gente ter civilidade, de ter pensamento diferente, mas conviver, ouvir, olhar, né, trabalhar e verificar depois, quando chega em casa, ou alguns minutos, que errou, fazer reflexão, chegar aos consensos. São os consensos que avançam o processo civilizatório. Mas hoje a gente está na retranca, infelizmente. Deputados, como o nosso tempo está acabando, eu vou pedir para as duas últimas pessoas fazerem as suas perguntas e a gente já faz com as considerações finais, responde as duas, por favor. Olá, sou Maristela, faço Direito da Faculdade Católica de Tocantins e eu sou da cidade de Porto Nacional. Já que estamos falando que o direitos humanos tem a ser uma coisa costumeira, do dia a dia, eu gostaria de saber o que o Legislativo está fazendo para que toda a população tenha conhecimento, né, sobre os direitos humanos, já que, como algumas regiões não sabem nem os direitos fundamentais da Constituição ou o direito trabalhista, e se isso poderia ser empregado ou está sendo empregada nas escolas, já que as crianças são os nossos futuros, certo? Oi, eu me chamo Bruna, sou estudante de Direito também, pela Faculdade Católica do Tocantins, sou do interior do Tocantins, Mira Norte. Eu gostaria que um dos deputados explicasse para a gente qual o procedimento deve ser adotado por um cidadão que deseja oferecer uma denúncia. E como se dá a tramitação e, se possível, se der tempo, se há algum mecanismo para que o cidadão possa acompanhar essa denúncia, para que ele possa ter certeza de que realmente foi recebida. Muito bom. Bom, então, deixa eu vou dar uma resposta mais genérica, depois, se o Paulo puder, ele direciona um pouco também, porque ele está há mais tempo aqui na casa e eu fiquei fora esses 3 anos e 3 meses lá na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Mas eu queria só dizer uma coisa que eu considero fundamental para a gente encerrar esse debate hoje. A questão dos direitos humanos, ela é uma questão, como o próprio nome diz, de humanidade, né? Ela tem a ver com uma convivência pacífica entre povos, raças, religiões, né, origens. Então, a nossa busca por isso, ela não tem necessariamente a ver com a violência. É claro que no momento em que a gente vive num país onde os direitos humanos são respeitados, nós viveremos em paz. Então, nesse sentido, tem a ver com violência. Mas não tem a ver com a violência de bandido, né? A maior violência desses 63 mil mortes que nós identificamos no Brasil, isso está no relatório do IPEA, não tem a ver com bandido e polícia. Tampouco tem a ver com a história da polícia assassina, isso e aquilo. Tem a ver com a violência doméstica. Tem a violência contra a população LGBT. Tem a ver com a violência contra a mulher, que é a primeira de todas elas. Tem a ver com a violência contra o idoso. Tem a ver com a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essas violências, que são as violências que nós devemos prezar nos direitos humanos. No campo é sobre isso que nós estamos falando. É sobre a mãe que tem um filho com deficiência e que não tem nenhum dos seus direitos garantidos, né? É sobre um jovem negro que não é respeitado no trabalho, que não é respeitado dentro de casa, que não é respeitado pelos órgãos públicos, da mesma forma a população LGBT. Então, quando a gente está tratando do tema de direitos humanos hoje, eu me recuso a ficar tratando do tema de direitos humanos com esse viés de segurança pública, porque não é isso. Não é isso. Direitos humanos é uma sociedade mais justa e mais humana, né? e, portanto, mais fraterna. É isso que eu acredito. Deputado Paulão, quem quiser denunciar para a Câmara dos Deputados uma violação de direitos humanos, como é que faz? Pronto, a exemplo, vou trabalhar a pergunta dela. Em relação à Câmara Federal, tem a Comissão de Direitos Humanos e Minoria, o Senado também. E essa casa, as duas, tem telefone, tem e-mail, né? Tem redes sociais que você pode trabalhar o processo. Isso não é diferente da maioria dos estados, que tem as comissões de direitos humanos. As capitais, todas têm comissões de direitos humanos. E algumas câmaras, eu diria, de cidades médias, até pequenas. Isso é no legislativo. O executivo, eu tinha falado no começo, você tem um telefone gratuito, é um telefone que preserva a sua identidade, que é o Disque 100, que você faz sua denúncia do executivo. Alguns estados também têm essa rede. Mas você tem ainda o Ministério Público Federal, que ele tem específico a Defensoria
ligado aos direitos humanos em todas as capitais, além de Brasília, que você pode trabalhar. Outro mecanismo é o Ministério Público Estadual, né? Você também pode fazer a denúncia, principalmente o Ministério Público, veja bem, o papel dele é o controle das polícias. Então, quando tem conflito, que não é fácil você denunciar como agressor o representante público, é o Ministério Público que faz isso. Além disso, a Defensoria. Então, você tem uma rede além da sociedade civil, que é essa capilaridade que alguns estados têm. No caso de Alagoas mesmo, tem um Fórum Permanente contra a Violência, tem um Conselho Estadual de Direitos Humanos. Essa estrutura, eu acredito que essa malha ela está a nível nacional e estadual. O que falava o Floriano, aí eu vou citar aqui, vai terminando a premissa maior. No campo da alimentação no mundo, pessoal, 6 empresas controlam o alimento do mundo. 6. São as tradings. E sobra alimento no mundo. Deputado, mas tem fome. Encerrar. Mas tem fome. Então, a questão de direitos humanos é isso. Como é que a gente sobra alimento e tem fome? Então, o que o Floriano levantou dessa contradição também está muito, não é na pobreza. Pobreza é uma coisa, desigualdade é outra coisa. E é por isso que, em homenagem às mulheres, tem uma ucraniana, uma judia ucraniana, que o pai dela veio para o Brasil, ela morou em Maceió e depois foi para Recife. E se tornou uma das maiores poetisas do mundo, chamada Clarice Lispector. Quando ela diz, se voltar à Idade Média, eu fico com as bruxas. Um grande abraço. Bom, terminando aí com um poema. Antes de encerrar, eu queria agradecer a todos os estudantes que estiveram aqui, que participaram, aos deputados também, um tema muito vasto. E também a segunda secretaria que apoia o programa Estádio Visita, também ao Centro de Formação da Câmara dos Deputados. E queria chamar todo mundo para vir aqui, afinal de contas, o palco é de vocês, o programa é de vocês. Vamos dar tchau para todo mundo daqui, bem? Tchau, gente!